Vamos estar de volta, né? Como disse o pastor Ricardo, mas iniciando o ano com mais um culto, ou menos um culto. E é sempre bom estar com os irmãos, é sempre bom estar na casa do Senhor, é sempre bom estar diante da palavra, é sempre bom estar em comunhão, louvando, orando e ouvindo a palavra. E nesse momento eu convido você, mesmo sentado, a abrir comigo o Salmo 121. Salmo de número 121. Com a sua Bíblia aberta aí, eu convido você a orar comigo, pedindo a graça do Senhor. Pai, nós queremos também, Senhor, pedir a Tua graça sobre nossas vidas neste momento, Senhor. Eis aqui, ó Deus, o Teu servo. Ó Pai amado, Tu conheces a minha vida e sabes, ó Deus, daquilo que necessito nesse momento para transmitir a Tua palavra, à Tua igreja, aos Teus filhos, de forma, Senhor, que haja edificação, de forma que haja, Senhor Deus, transformação e que Teu Filho seja revelado. Mais um pouquinho, Senhor Deus, fala conosco, usa-nos, ó Deus, e que possamos, Pai, nos achegar um pouquinho mais de Ti nesta manhã. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Salmo 121, vamos ler ele todo, diz assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormitará. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. E o versículo 8, o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Esse salmo, irmãos, é muito conhecido, muito utilizado, lido, cantado, e ele é maravilhoso porque ele expressa a nossa peregrinação. Esse Salmo 121, ele faz parte de 15 salmos, que começa do 120 até o 134, que é chamado de Salmo o Cânticos de Degraus ou Cânticos de Romagem, que eram salmos que os israelitas, os judeus, na sua peregrinação até Jerusalém, a Terra Santa, em observância à lei de Deus, que dizia que eles teriam que ir todo ano, ou ao menos quando tivessem as 3 festas mais conhecidas, né, e as principais festas dos hebreus, que era a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e a Páscoa. Então, quando havia essas 3 festas, todo judeu, todo israelita, ele teria que peregrinar e começar uma jornada rumo a Jerusalém, a fim de ter um encontro com Deus no templo, né? Numa liturgia, num culto de adoração. E era um momento em que havia uma grande movimentação, caravanas inteiras se deslocavam até Jerusalém, haviam rotas, né, comércio envolvendo tudo isso. E durante esta jornada, o judeu ou o israelita, o povo de Deus, vamos dizer assim, ele se encontrava muitas vezes diante de perigos, diante de circunstâncias adversas que o ameaçavam. Por exemplo, o próprio sol escaldante, né? O próprio calor do sol, ou a própria a noite fria, porque no deserto, no Oriente é assim, né? Quando é de dia, é muito sol, é um calor extenso. Quando é à noite, é um frio também, às vezes, quase que insuportável. E aí, nesse caminho também, havia o perigo de assaltantes, havia o perigo de animais ferozes, como leão, de repente até urso, não sei se naquele local,
mas animais ferozes, cobras talvez, que pudessem, de repente, numa surpresa, atacar alguém ali e transmitir, ou levar à morte, à falência, ou então, de repente, uma enfermidade acometê-los e, de repente, até virar-se uma epidemia entre eles. Grandes perigos os ameaçavam nessa peregrinação, nessa jornada rumo a Jerusalém. Só que o judeu ia alegre e confiante no único Deus verdadeiro. É interessante que o primeiro versículo começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes. É como se chegando próximo já à região de Jerusalém, a região de Sião, onde fica o Monte Sião, que é uma região montanhosa por si só. O Monte Sião, ele faz parte de uma cadeia de montanhas, vamos dizer assim. E quando o peregrino ele se via próximo a essa região, ele olhava para os montes, talvez até num olhar de medo, de desconfiança, de dúvida, né, diante dos perigos, porque nesses montes, como já falei, poderia haver assaltantes escondidos, e os historiadores até dizem que havia até um trabalho, vamos dizer assim, todo preparado de assaltantes, para aproveitar esses momentos das caravanas, da peregrinação, e assaltar, e assim, assolar e saquear o povo de Deus. Então o peregrino olha para os montes, para os seus lados, à sua volta, e clama: de onde me vem o socorro? Diante das circunstâncias da nossa vida, dos desafios, dos perigos que nós enfrentamos na nossa peregrinação, como filhos de Deus, como crentes em Jesus, porque é certo que em Cristo nós estamos peregrinando numa jornada rumo a Jerusalém celestial. E neste mundo, nessa peregrinação, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, como forasteiros e peregrinos, muitas vezes nos vemos diante de situações adversas, de perigos iminentes. Circunstâncias que muitas vezes nos tiram o equilíbrio, que abala nossas emoções, que nos desafiam, que provam nossa fé, perigos que muitas vezes nos desanimam e nos fazem até nos perguntar, né? Nos causa essa indagação em nós: onde está o nosso socorro? De onde vem o meu socorro? Por isso eu quero, com os irmãos, observar estes versículos, para que possamos ver que o socorro, ele vem de Deus. O socorro que vem de Deus. Como é o socorro de Deus? Eu queria que vamos observar algumas características desse socorro que vem de Deus, que o peregrino aqui tem como confiança, e que nós precisamos também segui-lo nessa caminhada, nessa confiança. Como é o socorro de Deus? O socorro que vem de Deus, em primeiro lugar, ele é pessoal. O socorro que vem de Deus, ele é pessoal. No verso 2, diante da dúvida, diante da incerteza, do perigo, o salmista diz assim: meu socorro vem do Senhor. É interessante que o salmista, ele atribui a si o senhorio de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer, que ele confia pessoalmente em Deus. Então esse socorro de Deus, ele não é para o outro, ele é para mim. O socorro de Deus é pessoal. Nós precisamos, antes de proclamar, antes de falar, antes de compartilhar com qualquer outro, ou com o nosso próximo, nossos familiares, que Deus socorre, que Deus ajuda, que Deus auxilia, nós precisamos ter isso em nossos corações e viver isso, vivenciar essa presença de Deus, esse socorro de Deus, esse auxílio divino. Nós pegarmos os salmos, vários deles, quase todos até,
tem essa característica de uma oração pessoal, de uma entrega pessoal, né? Eu gosto muito do que falaram acerca de João Calvino, não sei se mesmo foi ele mesmo que falou, eu li isso uma vez numa revista, que disse que os Salmos é como se fosse o compêndio da anatomia do coração humano, ou da anatomia da alma humana. É como que um rasgar, um abrir da alma diante de Deus, expressando suas angústias, suas necessidades, suas lutas e, claro, depositando toda a confiança e toda a fé e toda a esperança no Deus Todo-Poderoso. Então, nós precisamos entender que o socorro que vem de Deus, ele é pessoal. Será que nós temos tido esse entendimento de que Deus é o meu socorro, de que Deus é o meu auxílio? Ele vem ao meu encontro, Ele cuida de mim. E enquanto o socorro dele é pessoal, olha que diz a continuação do versículo, que fez os céus e a terra. O salmista ele não tinha sua confiança nos próprios montes, ou então nos deuses pagãos, que os egípcios ou os babilônios, por exemplo, acreditavam que nos altos montes haviam deuses mais fortes do que aqueles que viviam nos vales. O salmista ele vai além disso e ele põe a sua confiança totalmente no Deus que criou todas as coisas, no Deus que está acima de todo monte, de toda adversidade e de todo perigo, né? Ele é o Criador. Mas, em segundo lugar, a segunda característica do socorro de Deus é que Ele é perfeito. Olha o que diz no versículo 3. Ele não permitirá que teus pés vacilem. O socorro de Deus é tão perfeito que Ele vem na hora certa e que Ele vem para a circunstância certa. Porque na peregrinação do israelita, do hebreu, rumo a Jerusalém, assim como nós entendemos que o salmista olhava para os montes, por quê? Porque ele estava passando por um vale. E quem sabe até este vale era pedregoso, escorregadio, não é? Havia problemas de deslizamentos, conforme a caravana ia passando, imagine aí centenas de pessoas passando, ou que seja, dezenas, mas uma multidão passando, isso poderia causar, de repente, uma adversidade no solo, na rocha, enfim. Mas diante do perigo de um deslize, diante do perigo de um vacilo, de escorregar, é dito ao salmista que Deus não permitirá que os teus pés vacilem. Eu quero fazer uma observação aqui, que do versículo 2 ao versículo 3, há uma mudança da forma de tratamento. No versículo 1 e no versículo 2, o salmista mesmo, ele faz a indagação e ele responde a si mesmo, certo? Mas a partir do versículo 3, é como se alguém estivesse dizendo a ele. Os estudiosos vão dizer que poderia ser o próprio companheiro de viagem que dizia para o salmista, olha, o Senhor é o teu protetor, o Senhor cuida de você. Ele faz isso, ele faz aquilo. Ou então poderia até ser o próprio sacerdote que quando ele chegasse em Jerusalém, no templo, e cantasse, entoasse isso, né, de onde me virá o socorro, o sacerdote, então, como um líder espiritual, diria, Ele é o teu protetor, o Criador dos céus e da terra, enfim. Por isso que tem essa linguagem diferente. Mas o interessante é que esses versículos caracterizam o socorro de Deus. Enquanto que o socorro que vem de Deus é perfeito, denota na expressão, aquele que te guarda não se descuida, que Deus é cauteloso. Deus é cauteloso. Ele tem um cuidado especial. Ele tem um carinho por nós. Sabe? Ele olha para nós com seu olhar atento. Ele não se descuida. Deus não nos deixa perder. Deus não nos perde de vista. Ele nos olha, nos enxerga, Ele nos entende, nos percebe.
e está com seus braços estendidos para nos ajudar. Amém? A terceira característica é que o socorro que vem de Deus, ele é persistente. Olha o versículo 4. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. Ele é persistente, Deus não perde tempo. Deus está pronto, Deus está preparado para nos socorrer, para nos ajudar. Ele não dormirá, não dormirá. A expressão que diz o guarda de Israel denota, sabe, um segurança que cuida de prédio. Quem mora aqui em condomínio sabe muito bem disso, ou quem trabalha e tem um segurança aposto, de repente, na portaria, sabe que é exigida uma exigência criteriosa e especial de um segurança, estar totalmente atento, não vacilar, não cochilar, né, como o texto vai dizer também. E Deus é esse vigilante, Deus é esse guarda, que está sempre disposto, sempre preparado para nos socorrer. Por isso que Ele é cuidador. Mas uma quarta característica do socorro de Deus é que Ele é provedor. Olha o versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra ao teu lado direito. Imagine uma peregrinação no deserto, num sol de, quem sabe, aí 40 graus. Não sei se eu vou exagerar, ou talvez até mais, dependendo da hora do dia. Que difícil, que lástima prosseguir, caminhar, continuar, manter o foco, não voltar atrás, não desistir, não desviar o caminho. E diante do sol escaldante, qual é a maior necessidade? Uma sombra fresca, gostosa, acolhedora, refrigeradora. E Deus diz para o salmista que Ele é a tua sombra. Ele é o alívio, Ele é o refrigério, Ele é o descanso no momento oportuno. Olha o que diz Salmo 91, no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O peregrino, assim como nós, peregrinando em Cristo, temos em Deus o descanso, o alívio necessário para a nossa caminhada, o refrigério necessário para a nossa caminhada. Quando o texto diz no versículo 5 ainda, que esta sombra ou essa presença de Deus, ela está ao nosso lado direito, isto denota um companheirismo. O Senhor caminha conosco. Ele está ao nosso lado. Lado direito denota ou significa, reforça a ideia de força, de grandeza, ao mesmo tempo que também o companheirismo, o caminhar lado a lado, estar junto. Não foi Jesus quem disse, estou convosco até a consumação dos séculos? Nós precisamos olhar para o alto e entender que o nosso socorro vem de Deus e que este socorro é um socorro provedor. Em quinto lugar, quinta característica deste socorro de Deus é que Ele é protetor. Continuando no versículo 6. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O socorro de Deus, Ele nos protege, Ele nos livra. Olha o Salmo 91 ainda. Quando diz assim no versículo 5 do Salmo 91, não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se arrastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Esse socorro que vem de Deus considera todos os nossos perigos. Deus não nos deixa só.
mas Ele nos provê o necessário, nos provê as saídas necessárias, o escape necessário para tudo. Toda a nossa angústia, todas as nossas indagações, toda a nossa ansiedade, todas as nossas necessidades, aquilo que nos aflige, o Senhor se mostra como aquele que é o nosso protetor. Porque de dia, havia o problema dos assaltantes, havia o problema do sol, havia o problema da temperatura alta. Mas à noite havia um problema do frio. Há até uma alusão, alguns comentaristas consideram, por exemplo, que o entendimento do judeu, o entendimento do israelita, na época, e isso a gente vê um pouco no Novo Testamento, era que à noite, a lua, dependendo da mudança da lua, ela provocava alucinações, provocava problemas na mente, perseguições, perturbações na mente. E talvez, diante deste entendimento, o salmista diz, é dito ao salmista, aliás, que nem a lua de noite prejudicaria o peregrino, aquele que estava na jornada. Então nós temos proteção, irmãos, seja de dia ou seja à noite. Nós podemos deitar a nossa cabeça à noite no nosso travesseiro e dormir tranquilo, descansar tranquilo, porque Deus está nos guardando. Há um salmo que diz que até de noite, dormindo, o nosso coração nos ensina, como se Deus falasse conosco, e Deus nos guarda. Uma sexta característica do socorro de Deus é que Ele é preservador. Olha o que diz no versículo 7, o Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida. Em algumas traduções, talvez a tua, esteja escrito a palavra alma em lugar de vida. Esta alma ou vida, ela denota não o sentido de salvação em si, da nossa alma ser salva por Deus da morte, do pecado, mas sim da nossa vida como um todo. Porque aqui, o israelita, ao ler esse salmo, ele entende desta forma, que Deus, Ele guarda a vida dele integralmente, num todo. Suas emoções, seus desejos, seus anseios, suas limitações, tudo. O ser humano por completo, alma, corpo e espírito, vamos considerar assim. Ele protegerá a tua vida. E quando é dito ainda no versículo 7, que o Senhor te protegerá de todo o mal, nós entendemos que Deus é criterioso. Ele é criterioso por quê? Porque nada pode nos atingir, ou poderá nos atingir, quando estamos conscientes, confiantes do socorro que vem dEle. Por que Ele é criterioso? Porque todo o mal, nós somos livres e protegidos de todo o mal. Nada foge do controle, nada foge da soberania e do poder de Deus. Por último, a última característica do socorro que vem de Deus está no versículo 8, e é que o socorro que vem de Deus, ele é promissor. Olha o que diz o texto, o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse socorro que vem de Deus, se nós formos olhar por outro lado, desde o versículo 2, ou aliás, desde o versículo 3, ele se baseia em promessas. O Senhor Deus fará isso, Ele te protegerá, Ele guardará, Ele não dormirá, enfim. E no final é dito que, desde agora e para sempre, o Senhor protegerá a tua saída, a tua entrada. É um socorro que é promissor, porque promete, tem uma promessa eterna, uma promessa de cuidado, de proteção,
uma promessa de um socorro que leva à eternidade e perdura até a eternidade. É tão lindo isso, irmãos, que o salmista, o israelita, aí, na sua peregrinação até Jerusalém, pensa, de repente, aí, quilômetros de distância da sua casa, ele se desloca num acampamento, num ajuntamento, a fim de chegar até Jerusalém, para ver Deus, contemplar a beleza de Deus, as promessas, o poder de Deus no templo, no santuário, mas com uma consciência tranquila, porque Deus diz a ele, do jeito que você saiu, você vai voltar. Assim como você saiu em paz você voltará. Isto significa que a nossa peregrinação é guardada de tal maneira por Deus, a nossa vida, a nossa jornada em Cristo, até a eternidade é guardada de tal maneira que Deus fala, olha, eu estou contigo, estou te guardando, estou te cuidando, desde o início até o fim. Né? E quando diz que o Senhor protegerá a tua saída, a tua entrada, eu entendo que Deus é o capacitador. Ele nos capacita para a jornada. Ele nos capacita para a peregrinação. Deus não só cuida, Deus não só nos protege, não só nos guarda de todo mal, de todo perigo, de toda adversidade, mas Ele nos capacita para os desafios que virão. Olha o que diz o Salmo 125, no seu versículo 2, como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. É esta confiança que temos que ter, que somos envolvidos por Deus, cuidados de tal maneira por Ele, que Ele está à nossa volta, zelando por nós. Diante disto, assim como o salmista, será que nós estamos olhando para o alto e percebendo este socorro? Será que nós estamos olhando para os montes, para os desafios, para as circunstâncias da nossa vida, as lutas que enfrentamos, que não estamos isentos? Será que estamos olhando, aliás, percebendo este socorro divino na nossa vida? Em quem nós temos confiado? Em quem nós temos esperado, depositado a nossa esperança? Elevar os olhos aqui, de acordo com o versículo 1, significa uma oração confiante e com esperança em Deus. Eleva os meus olhos. Jesus, várias vezes nos evangelhos, eleva os olhos para falar com Deus e fala, ó Pai. Precisamos elevar os nossos olhos e, diante das circunstâncias, esperar nele, confiar nele. Nossa peregrinação deve ser sem vacilar, mantendo, como diz Hebreus 10, 23, inabalável a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa de chegarmos até o final é fiel. Do texto 12, que diz, o versículo 2, que o versículo 1 diz, deixando tudo para trás, precisamos correr da nossa carreira, a nossa jornada, a nossa peregrinação, e diz no versículo 2, de que maneira fazendo isso? Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que guarda a nossa saída, a nossa entrada, o início e o fim. Nós precisamos olhar para Cristo. Elevando os olhos aos céus, o salmista, ele via os montes e temia e duvidava, mas ao mesmo tempo ele enxergava o monte de Sião, onde estava Jerusalém, o templo, que representava a presença de Deus. Então ele olhava para lá e sabia que ele poderia prosseguir confiante, tranquilo, porque Deus estava no controle da sua vida, protegendo, socorrendo em todo o tempo.
Nós precisamos olhar para Cristo, confiante, esperançoso, porque Ele nos guarda, Ele nos livra. E assim como Ele venceu, nós podemos vencer. Amém? Enquanto o pastor Ricardo já se aproxima, convido você a se colocar de pé. Na medida do possível, vamos fazer uma oração. Vamos confiar mais no socorro de Deus, irmãos, neste ano. Confiar mais no socorro dEle diante dos nossos desafios, diante de planos e projetos que faremos ou estamos fazendo. Ele está no controle. Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, porque como nós vimos no Salmo 121, Pai, o Senhor nos protege de tal maneira, o Senhor nos socorre, Senhor Deus, de uma maneira muito especial. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos este cuidado. Nós não merecemos, ó Pai, este socorro. Nós não somos dignos, ó Pai amado, do Teu olhar de amor. Nós não somos, ó Deus amado, dignos, ó Deus, da Tua presença. Por isso, Papai, nos perdoa, porque muitas vezes, ó Pai, mesmo sendo indignos, então totalmente necessitados de confiarmos plenamente no Senhor, nós temos às vezes sucumbido, nós temos às vezes vacilado, Senhor Deus, em confiar totalmente em Ti. Ó Pai, mas que neste ano, ainda nesta jornada, neste mundo, Senhor, nesta peregrinação que estamos, ó Deus, fazendo, efetuando, Pai, até a Jerusalém celestial, que possamos, Senhor Deus, perceber o Teu socorro sempre presente, Pai. Que possamos, ó Deus, ver a Tua boa mão, Pai, em nós, sobre nós e a nosso favor. Em Cristo e por Cristo, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.